Loucura e Obsessão, capítulo 22. Reflexões salutares. A vivência do conhecimento é de suma importância para a real aquisição dos valores iluminativos que enobrecem o espírito. Em razão disso, por mais respeitável seja o teórico, os seus conceitos, não experimentados na prática, tornam-se adorno intelectual para a própria vaidade, sem que se revelem úteis para quem padeça a urgente necessidade de recurso que solucione os desafios à frente. O universo de cada ser humano prossegue vasto, para ser adentrado mesmo que pelos profissionais das ciências da alma. Conduzindo cada qual a soma das experiências transatas que respondem pelos fenômenos e episódios atuais, a identificação das causas exige, além da habilidade do terapeuta, um seguro conhecimento da reencarnação, a fim de penetrar-se com equilíbrio neste cosmo e sem violência auxiliar o paciente a deslindar-se das constrições a que se encontra atado. Certamente, porque identificando o homem na sua realidade integral, Jesus afirmava que nós julgamos, segundo a carne, a aparência, enquanto ele, que conhecia o ser no seu conjunto total, a ninguém julgava. Ocorrências de hoje procedem dos fatores ocultos no ontem, que desencadearam as reações só agora aparecidas. Ansiedades e frustrações, afetos e animosidades, calma e pavor, confiança e suspeita, inquietação e segurança, que se manifestam no comportamento do indivíduo, têm a sua gênese, às vezes, na atual existência. Sem dúvida, todavia, na sua quase totalidade, são efeitos das ocorrências pretéritas, que o tempo arquivou na memória perispiritual, mas não consumiu. São semelhantes às ramas verdejantes que surgem à flor do solo, presas a tubérculos volumosos que crescem e se desenvolvem ocultos nas camadas inferiores da terra, e cuja vida aumenta enquanto cessa a que permanece na superfície. No inconsciente, é certo, jazem muitos fatores que desencadeiam os episódios desconcertantes, decorrentes das vivências anteriores que o espírito conheceu e registrou na memória extracerebral. Na área moral, são idênticos os acontecimentos, conforme a conduta numa fase, cada qual avança para os resultados que se manifestarão noutra. Ali, na humílima casa da caridade, renovávamos conceito dantes não vivenciados, acompanhando vidas em estiolamento que ressurgiam ao toque da palavra iluminada pelo amor, de que a mentora se fazia instrumento. Conhecendo por experiência pessoal o látego demorado da aflição, sabia que a primeira providência ante o desespero é a do socorro que restaura o equilíbrio, para depois auxiliar na técnica de remover-lhe a causa danosa, ou pelo menos enfrentá-la. Temperamentos forjados na revolta buscavam-lhe recurso espiritual para revides e vinganças. Sentimentos destroçados recorriam-lhe ajuda para aquisições atormentadas. Mentes desalinhadas pediam-lhe meios para cometimentos infelizes. Esperanças mortas chegavam-lhe desinteressadas pelo prosseguimento da vida. Criminosos em potencial acercavam-se aguardando estímulo para a ação covarde. E ela, benfeitora dos esquecidos, pela sociedade sorridente e equivocada, a todos atendia, confortando-os e encorajando-os para a luta, sem desfraudar-lhes a confiança, ministrando, porém, o auxílio conforme a real necessidade de cada um, a sua capacidade pessoal de entendimento e de digestão emocional. Socorrendo-os, mudava-lhes as disposições íntimas, iluminava-lhes os semblantes com a confiança em Deus, reconfortavam-se. É certo que não resolvi os problemas apresentados, pois que eles são heranças pessoais intransferíveis, sendo injusto e desaconselhável tentar fazê-lo.
Sem embargo, predispunha aqueles que se lhe encontravam envolvidos a lutar pela solução e não abandonar o esforço. Falando-lhes o idioma do sofrimento, sem teorias bombásticas nem conceitos complicados, aplicava o que sabia na arte de ajudar, agindo e, desse modo, ensinando como se deve fazer. Mas nem todos que ali se encontravam ou que lhe buscavam o concurso constituíam a classe dos carentes socioeconômicos. Também chegavam os endinheirados, os bens situados no mundo, os que consideravam ou eram tidos como poderosos, buscando amparo e diretriz, não menos necessitados do que os outros, os olvidados e desconsiderados. Diferindo do comportamento generalizado em relação a eles, o atendimento seguia a ordem natural, porquanto ali não havia privilegiados nem mais aquinhoados. Todos eram iguais, porque as suas necessidades diferiam na forma e não no conteúdo. Tratados com idêntica deferência afetiva, sem afetação nem destaque, sem indiferença nem desrespeito. A linguagem do amor deve sempre vibrar no mesmo tom melódico, variando a entonação naqueles que se fazem candidatos, sem terem aprendido, por enquanto, a vivência desse recurso divino. Aliás, era assim que Jesus agia, nem consideração excessiva, nem desprezo pelos homens de destaque nesta ou naquela área. Via-os e atendia-os a todos com igualdade, pois que neles identificava o espírito realizando transitória experiência no seu processo de evolução. Quando eu me encontrava na Terra, em razão dos preconceitos sustentados, surpreendia-me ao constatar a presença de personalidades destacadas pela educação, cultura e poder em núcleos do sincretismo religioso, supondo que aqueles indivíduos deveriam ou poderiam eleger campo mais compatível com seus valores para os frequentar. E confesso que, não obstante não ter o direito de fazê-lo, censurava-lhes a escolha, sem dar-me conta, na presunção pessoal, de que por minha vez era reprochado por aqueles que pensavam diferente de mim, que encontrara no Espiritismo a luz libertadora. Agora, reflexionando sobre o assunto e reencontrando-os ali, compreendi que, espíritos que somos todos, eles, em novo tentame evolutivo, traziam suas raízes fixadas naquele terreno espiritual, onde se completavam emocionalmente. Retornavam às origens sem os pruridos que a vaidade e a soberba revelam nos fracos morais e a pretensão encarcera nas malhas da vacuidade. O grande e superior investimento da divindade é o homem, na inexorável marcha da ascensão libertadora. A tolerância, em razão disso, constitui a aquisição do conhecimento decifrador das aparentes incógnitas da vida. Quanto mais o homem sabe, melhor compreende os comportamentos humanos, desarmando-se de ideias preconcebidas, da censura sistemática, dos prejuízos de raças, de castas, de crenças, de grupos. Reflexionando demoradamente sobre estas questões, o amigo Felinto, desculpando-se por interferir nas minhas elucubrações, considerou: o homem primitivo passou a crer em razão do pavor que lhe infundiam as forças desgovernadas da natureza. Avançando lentamente, alcançou a fase litolátrica, abrindo espaço mental através do tempo para chegar à consciência cósmica, defrontando e vivendo uma fé racional, ampla, universal. Recordo-me de que no período anterior aos descobrimentos marítimos, o termo universal tinha sua abrangência restrita à área mediterrânea, onde permaneciam a cultura e a civilização conhecidas. Logo depois, foi ampliado o conceito, e hoje, saindo dos limites terrestres, é realmente galáctico. Ora, esse avanço não se deu de um para outro momento,
senão através dos milênios. É justo que entendamos este processo, sabendo que nem todos os homens lograram fazê-lo com igualdade de condições. Primeiro, porque nem todos se encontram na mesma faixa de evolução intelecto-moral. E segundo, porque as marchas e contramarchas do progresso individual respondem pelos que avançam e por aqueles outros que retardam o passo. Seria justo que censurássemos o homem da Nova Guiné, por exemplo, que apenas sai do período da pedra polida e somente há pouco descobriu o fogo? Justificar-se-ia o reproche ao pigmeu da África ou ao silvícola do Amazonas em fase antropofágica apenas para referir-nos a alguns casos isolados? Transfiramos esses espíritos para as aprendizagens na chamada área da civilização urbana e que teremos? Qual o culto religioso que adotarão e que tipo de comportamento ético-moral desenvolverão? Não queremos, com essa imagem, dizer que os militantes deste ou daquele culto pertencem a tal ou qual cultura de hoje ou de ontem. Verificamos que não são poucas as megalópodes da terra, onde o homem vive em guetos sórdidos e favelas hediondas, que em nada ficam a dever às tribos primitivas em miséria e promiscuidade. Sendo que naquelas há a predominância da malícia, do ódio, da vergonha, da embriaguez dos sentidos pela corrupção, enquanto nas últimas se demoram apenas a ignorância e os instintos ainda não educados. Fazendo uma pausa ligeira, prosseguiu sem crítica ou azedume. Piores ainda são os programas de extermínio racial de ontem, como o apartheid de hoje, as sangrentas lutas religiosas do Oriente e no Ocidente, o tráfico de escravas brancas de crianças, de rapazes e moças, chamados servilmente de objetos sexuais, de drogas, de venda, de proteção, de guerras, sob o beneplácito dos poderes humanos que os observam com um falso sorriso de compreensão, porque, por eles mesmos, fomentados e mantidos. Utiliza-se hoje a palavra direitos, quase que com desprezo pelo que representam, fazendo-se deles degrau para a autopromoção, para a agressão e até para o escárnio. A verdade, caro amigo, é que qualquer forma de preconceito, de discriminação, por melhores argumentos em que se pareçam apoiar, são perigosos, condenáveis, por ferirem a vida e o direito que todos possuem de dar-lhe a direção que lhes aprouver. Menos é certo o de atentar contra a do próximo da comunidade ou, com sua usança, perturbar, inibir ou prejudicar a dos demais. Todo discriminador é prepotente em si mesmo. Eis porque é sempre perniciosa a postura daquele que se supõe possuir o conhecimento da verdade, elegendo-se fiscal e censor da conduta daqueles que não se conduzem dentro da sua faixa de comportamento ou de fé. São seguramente almas em perigo, que discrepam e agridem, que exigem respeito aos seus valores, negando-os aos demais. Não foi esse o comportamento que tiveram no passado em relação a Sócrates, a Jesus e a todos aqueles que pensavam e agiam diferente deles? Guardadas as proporções de época e de oportunidade, eles se revelam hoje conforme as circunstâncias e possibilidades, exigindo-nos exercícios de paciência, de tolerância e de amor para com as suas formas de ser. Aparentam evolução, todavia não na têm ainda. Disfarçam-se de sábios e são somente intelectualizados, sem maturidade cultural, emocional nem moral. Quando Allan Kardec adaptou o conceito pestalozziano, nele substituindo a palavra perseverança por tolerância, encontrava-se inspirado como sempre lhe acontecia, propondo seguro comportamento para o espírita. Aliás,
pouco seguido e considerado, apesar de muito citado, proposto e comentado. Silenciando novamente, concluiu com bom humor. Enquanto os intransigentes e ortodoxos de todo tipo condenam, censuram, exigem, os que confiam e amam trabalham, ajudam e edificam o homem integral para um futuro feliz e uma sociedade melhor. Naquele momento, a movimentação já se fazia grande no recinto. Era o dia das consultas e pessoas de várias procedências chegavam ansiosas, mantendo-se expectantes, conduzindo suas penas e torpezas, suas necessidades reais e imaginárias que apresentariam à abnegada instrutora espiritual. Quando Antenor chegou, pude perceber-lhe pela primeira vez a preocupação estampada na face, sem revolta ou enfado. Renunciando às chamadas comodidades da vida, apesar da sua profissão cansativa e mal remunerada, estava sempre jovial e disposto ao serviço. Percebendo minha muda interrogação, o gentil Felinto mais uma vez acudiu-me esclarecendo. O devotado médium, sem qualquer regime de exceção, experimenta apuro financeiro, acrescido da enfermidade da esposa que ficou febril no lar, enquanto ele veio para socorrer aos semelhantes. Mediunidade sem sacrifício e ministério do bem sem renúncia são adornos da vaidade ou atividade desportiva na área da fé espírita. Como a maioria dos médiuns ainda prefere a bajulação dos distraídos e se permitem a competição pelos destaques entre os iludidos, vemos os companheiros dedicados padecendo sobrecargas pesadas que, inobstante, promove-os espiritualmente a cometimentos felizes no futuro. A mediunidade, conforme sabemos, exige exercício disciplinado, sintonia com as esferas superiores, meditação constante, isto é, vida íntima ativa e bem direcionada, ao lado do conhecimento do seu mecanismo e estrutura, de modo a tornar-se faculdade superior da e para a vida. Quem, portanto, se candidate ao seu ministério, disponha-se adredemente ao sacrifício, aos silêncios homéricos ante os acusados gratuitos e adversários espontâneos que, além dos inimigos do bem, são os invejosos, os competidores malogrados e os censuradores habituais. O tempo que seria gasto na defesa deverá ser aplicado na perseverança do trabalho, na autoiluminação, compreendendo e desculpando seus opositores, sabendo que tal lhe acontece porque, além de ser devedor, necessita desses estímulos, sem os quais, talvez, parasse a meio do caminho. O caro Antenor, que não mede sacrifícios para servir, confia, e graças ao seu espírito de doação, não permanece esquecido. Hoje mesmo a mentora deixará a prescrição de produto caseiro para sua esposa doente, com que se refará, inspirando alguém que lhe trará trabalho, com o qual resolverá a premência financeira. Vimos o médium adentrar-se na singela câmara de atendimento e o acompanhamos. Sinceramente comovido, ele estava para ajudar, mesmo necessitando de auxílio, para consolar, apesar de estar chorando interiormente. Quantos indivíduos que, por motivos fúteis, deixam de cumprir os deveres assumidos? No campo da mediunidade espírita, quantos trabalhadores que se omitem, que desertam ou que faltam ao dever sob pretextos irrelevantes? E não são poucos os adeptos que desanimam ante os resultados mediúnicos, que lhes parecem tardar, sem que o esforço contínuo lhes assinale o espírito de serviço ou a dedicação lhes caracterize a atividade. Mergulhando na prece, o médium, com palavras singelas, não articuladas, exorou o socorro divino para a esposa, os consulentes e para si mesmo. Uma onda de piedade fraternal dominava-o enquanto considerava os necessitados que aguardavam a palavra e o auxílio da irmã emerenciana,
buscando ele esquecer-se das próprias preocupações, a fim de melhor tornar-se instrumento para o trabalho. As lágrimas lhe chegaram espontâneas, do sentimento aos olhos, coroando-lhe a honestidade da rogativa que de pronto foi atendida, porquanto a dedicada irmã Anita, acompanhada pela mentora, adentrou-se no recinto e, após saudar-nos ambos, aplicaram-lhe energias de reconforto moral e ânimo renovado. A primeira foi encaminhada ao lar para assistir à enferma, enquanto a benfeitora, controlando-lhe a faculdade, dispôs-se à psicofonia socorrista. No salão contíguo, iniciava-se o ritual. Mais um ministério de amor e caridade abria-se em favor dos infelizes, diminuindo os quadros das psicopatologias e as estatísticas da delinquência e do suicídio. O amor, que cobre a multidão de pecados, continuava ali a derramar luz sobre a noite densa das almas.